momento você já leu um livro de um autor que você tinha muita expectativa, mas acabou te decepcionando? Garanto que isso já aconteceu na sua jornada. Se ainda não aconteceu, em algum momento vai acontecer. Comigo já aconteceu com alguns autores, mas essa que eu vou falar nesse vídeo, eu decidi dar uma nova chance e vou dizer pra vocês, me surpreendi muito. A autora que eu estou falando é Emily Giffin, uma autora que tem 11 obras publicadas, sendo algumas pela editora Novo Conceito, outras pela editora Arqueiro e seu último lançamento que saiu aqui no Brasil pela HarperCollins. E de todos os livros dessa autora, já li 4 deles, sendo que o primeiro foi uma decepção muito grande, mas ainda assim eu dei outra chance para ver se realmente era escrita da autora ou se realmente os livros não me conquistavam de alguma forma. E é assim que eu começo a minha jornada de não gostei para amei dos livros da Emily Giffin. O primeiro livro que eu li da autora foi Questões do Coração. Esse é um livro que eu li em 2015 e ele vai contar a história de duas mulheres que não se conhecem, mas que acabam tendo seu destino cruzado de alguma forma. A primeira é a Tess, que é uma mulher mãe de 2 filhos e casada com um renomeado cirurgião plástico da cidade. Apesar de todos os receios e tudo, ela abandonou a sua carreira para focar 100% na sua família. Por outro lado, a gente conhece a Valerie, que é advogada e mãe solteira, tem um filho, uma criança de 6 anos, e ele nunca conheceu o pai. Depois de inúmeras decepções, ela acabou desistindo do amor e pra ela estava tudo bem. Apesar dessas duas mulheres não se conhecerem, elas possuem uma coisa em comum, que é o amor pelo filho. Elas possuem um amor incondicional pelas crianças. Só que aí uma coisa acontece que muda completamente o destino dessas duas personagens e a história começa a desenrolar desse ponto em diante. A forma como a Emily Giffin desenvolveu esses capítulos intercalando a visão entre ambas as personagens foi um ponto super positivo, pois eu acredito que isso nos faz entender melhor sobre os problemas de cada uma delas. Só que apesar disso, eu devo dizer que o desenrolar da trama seguiu de uma forma que eu não esperava e de uma forma que acabou não me agradando muito, principalmente com o final dessa história. A forma como tudo foi acontecendo, foi desenrolando, eu esperava que o final fosse diferente, que a personagem tomasse atitudes diferentes, mas não foi exatamente como aconteceu. Então, apesar de ter gostado da escrita dela, de ter visto como ela intercala romance, intercala uma boa carga emocional, é algo que assim eu realmente amo em livros, mas isso infelizmente foi um ponto que me deixou completamente distante da obra. Saber que aquele final poderia ter sido muito melhor me fez pensar que Questões do Coração não era um livro realmente pra mim. Então assim, esse é um livro que ele me fez refletir sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que realmente é importante em nossa vida e como devemos lidar com algumas situações em algumas ocasiões, independente se ela é inusitada ou não. Então essas reflexões foi um ponto positivo, mas como eu falei, o final da obra foi algo que não me agradou em nada. Depois desse livro, eu fiquei pensando se eu realmente deveria dar uma nova chance para a autora, já que logo de cara eu não gostei e achava que todas as obras seguiriam dessa mesma forma. Mas foi em 2017, quando o livro Amor em Primeiro Lugar foi lançado e me instigou essa capa super fofa e fiquei curiosa com a trama. Então o que eu fiz? Dei uma nova chance. E aqui a gente conhece a história de duas irmãs, a Josie e a Meredith. Uma tragédia familiar aconteceu e isso abala completamente a estrutura dessa família, mas elas fazem de tudo para seguir em frente. Só que a Josie e a Meredith, elas não têm um relacionamento muito harmonioso, elas não têm aquela conexão de irmãs. Só que aí, 15 anos depois, as diferenças entre elas ficam ainda mais explícitas. Isso já era algo que acontecia antes da tragédia, mas depois ficou ainda mais intensa. A vida delas realmente é marcada por tristeza, por muitos segredos que as afastam ainda mais. Só que depois desses 15 anos, será que elas ainda vão continuar insistindo em algo do passado? Será que finalmente elas vão se reconectar, vão entender e deixar tudo isso para trás? São essas questões e a trama começa a desenrolar. Segredos, família, amizade, perdão. Esses são os principais assuntos retratados em O Amor em Primeiro Lugar. E eu gosto muito desses temas ao longo da narrativa. É possível perceber ao longo dessa trama que a família vem em primeiro lugar e que a amizade entre um homem e uma mulher pode sim existir sem ter segundas intenções. E esse foi meu segundo contato com a autora e eu gostei desses temas que ela abordou ao longo do livro e novamente ela intercalando entre 2 pontos de vista, que é algo extremamente importante e muito bom para a narrativa, afinal, como eu já falei, isso nos faz entender melhor sobre cada personagem e sua jornada ao longo de tudo o que aconteceu. Mas ainda assim, nesse
nesse livro eu senti falta de algo para que me prendesse completamente na leitura. É uma premissa muito boa, uma premissa que cativa, só que ao mesmo tempo eu sentia que tudo girava em torno do mesmo lugar. Era como se nada tivesse saído dali, algo acontecesse e ficasse preso ali e ponto final. Então assim, esse meu segundo contato com a autora foi bom, mas não foi tão melhor do que o primeiro. O primeiro eu acabei não gostando realmente do livro, esse eu já gostei, mas com as suas ressalvas. Em 2019, a editora Arqueiro lançou Tudo que a Gente Sempre Quis, e essa capa super simples já me chamou a atenção. Como eu já tinha tido 2 experiências com a autora, fiquei realmente pensando se deveria dar uma terceira. Mas dei, e vou dizer que foi uma das melhores leituras que eu já fiz da autora. Aqui a gente conhece Nina, que é uma mulher casada e um grande membro da elite de Nashville. Ela tem a vida que sempre sonhou, sabe? Aquela casa grande, cheia de glamour. Ela vive com seu marido e agora ela está ainda mais feliz que seu filho foi aceito na Universidade de Princeton. Porém, nem tudo ali que ela vive realmente traz felicidade pra ela. Isso fica ali nas entrelinhas pra gente ir descobrindo ao longo da narrativa. Aí do outro lado, a gente vai conhecer o Tom. É um pai solteiro que está trabalhando bastante pra criar a sua filha, a Lila. E agora que sua filha ganhou uma bolsa de estudos para uma das melhores escolas do ensino médio, ele se sente ainda mais aliviado, principalmente nas questões financeiras. Só que tem um problema. A Lila, ela não se encaixa no meio de tantas riquezas e privilégios. Ela é aquela típica adolescente reservada e que foge de todos os assuntos da cidade. Só que aí a sua vida muda completamente, pois uma foto foi tirada em um momento bem delicado da sua jornada e foi exposta na internet. Então comentários maldosos e opiniões alheias começam a surgir, a história vai desenrolar desse ponto em diante. E como eu falei, esse é o primeiro livro da Emily Giffin que eu dei 5 estrelas, porque primeiro a autora já apresentou uma trama bem mais atual, uma trama que envolve questões de redes sociais, em questões como as pessoas não sabem filtrar o que elas vão falar na internet. Infelizmente, quando você está exposto a esse mundo todo, você está realmente exposto a receber diversos comentários, independente se são comentários positivos ou não. Mas isso realmente acaba sendo maldoso, porque as pessoas não sabem ou realmente não se importam com o sentimento da pessoa que está recebendo esses tipos de comentários. Então eu gostei muito da forma como a Emily Giffin retratou todas essas questões, e até mesmo nas entrelinhas é possível ver uma questão muito delicada, que é a questão do suicídio. Afinal, isso foi algo que afetou muito a vida da nossa personagem, e a gente fica com aquela sensação de que ela não queria fazer parte de tudo aquilo e não queria mais fazer parte de nada. Então a forma como a autora retratou tudo isso me fez me sentir parte do contexto. Eu estava vivendo todas as emoções e todos os conflitos junto com essa personagem, assim como o Tom e como a Nina, porque aqui nós somos apresentados na visão desses 3 personagens, então a gente consegue entender sobre cada um deles, sobre como as suas histórias vão se cruzar. Na verdade, Tom é pai de Lila, então isso eles já têm uma conexão, já tem uma história, mas como Nina chega na vida deles, então é nisso que a gente vai entendendo e vai desenrolando toda essa trama. Então eu gostei muito de Tudo que a Gente Sempre Quis, é um livro que eu recomendo muito para quem quer começar a ler obras dessa autora, por retratar assuntos atuais, retratar assuntos bem importantes. E esse é um livro que ele fala sobre laços familiares, a importância da honestidade, de assumir seus próprios atos e pagar por todos eles, e como uma simples foto publicada no momento de vulnerabilidade pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Por fim, li um lançamento da autora que foi publicado agora em junho, que foi o livro O Peso de Nossos Nomes, que esse é um livro publicado agora pela HarperCollins, e foi um livro que também me surpreendeu super. Essa foi aquela leitura que eu acabei fazendo em 24 horas, de tão envolvida que fiquei com essa trama. Aqui a gente vai conhecer 2 personagens, o Joey, que é um personagem que é da realeza e tem seu sobrenome muito marcado, principalmente pelo seu pai, que foi um herói de guerra, que fez tudo pelo país. Ele se sente sobrecarregado e percebe a importância disso. Então pra ele, fazer qualquer coisa que foge daquilo que ele realmente tem vontade é quase impossível, porque ele sabe que qualquer coisa pode ser uma grande explosão no mundo e nas redes sociais. Por outro lado, a gente conhece a Kate, que é uma personagem que teve uma infância muito delicada, onde ela passou por situações completamente difíceis. Ela perdeu seu pai muito nova, então sua mãe se sentiu muito perdida no mundo. Foi quando ela começou a se envolver com diversas pessoas, até que ela encontrou uma pessoa que acreditava ser o grande amor da sua vida. Só que com isso veio grandes problemas que afetaram não somente a mãe, mas também a vida de Kate. Então muito cedo ela saiu de casa para tentar sua jornada como modelo e conseguir uma
carreira longe daquele lar conturbado do qual ela vivia. Só que Joe e Kate não se conhecem, e aí acontece algo que o caminho desses dois personagens se cruza, e apesar de todas as diferenças que existem entre eles, ainda assim eles possuem uma conexão muito grande, e a história desenrola desse ponto em diante. Como eu falei no começo, sabe aquele livro que conquista logo na primeira página, que você já fica totalmente imersa na leitura, querendo descobrir mais sobre os personagens, sobre como a trama vai desenrolar? Exatamente o que aconteceu comigo com O Peso de Nossos Nomes. Esse é um livro que retrata os dois personagens, onde a gente conhece desde a infância deles como foi crescer com todos esses problemas e dilemas cercando cada um desses personagens, e como a vida adulta vai desenrolando a partir desse ponto. Gostei muito de como a autora apresentou tudo isso. É um livro muito delicado, tem bastante carga emocional, principalmente nos capítulos de Kate, que é quando a autora retrata um assunto muito importante, que são questões de violência doméstica. Isso é um tema muito impactante, principalmente quando você está lendo ali e percebe todas aquelas questões e a pessoa não consegue lidar com tudo isso, não sabe como lidar, ainda mais quando a pessoa que está agindo dessa forma é uma pessoa de grande autoridade. Então é muito delicado a forma como isso é retratado, mas ao mesmo tempo achei bem importante a Emily Giffin retratar assuntos como esse ao longo da narrativa. E aí, quando a história desses dois personagens acaba se cruzando, foi quando ficou ainda mais envolvente essa leitura, pois a gente percebe que existe uma diferença gritante entre ambos, porque ele é da realeza e ela é uma pessoa simples, uma pessoa comum que passou por momentos delicados, mas eles percebem que juntos eles conseguem descobrir mais coisas sobre eles e até mesmo lidar com algumas situações. Então isso foi algo que eu gostei bastante, porque apesar do romance, a autora soube como deixar a essência principal, a essência de quem eles eram, de quem eles são, ainda mais evidente. Então assim, gostei muito de como tudo foi acontecendo. E essa é uma história que, independente de tudo que cada personagem passou em sua vida, independente das decisões que a família toma, independente de qualquer coisa, isso não muda o fato de quem eles realmente são. Então essa é a mensagem mais importante que esse livro retrata. Claro, né, também o aviso sobre a violência doméstica de pessoas que estão passando por essas situações, procurar ajuda de alguma forma. E eu li esses 4 livros da autora, e tenho mais um que eu ainda não li, que é As Mentiras que Nos Unem. Esse é um livro que já está encalhado aproximadamente há um ano na minha estante, mas depois de ter tido 2 experiências maravilhosas com a autora, estou realmente com bastante expectativa para ler essa obra. Pretendo fazer o mais breve possível. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco minha opinião sobre essas obras da Emily Giffin. Como eu falei, dar essa segunda chance foi algo realmente importante, pois eu pude conhecer obras maravilhosas e fiquei me questionando que se eu não tivesse dado essa chance, eu jamais teria conhecido 2 livros que me impactaram de uma forma única. Então é isso que eu digo pra vocês. Se vocês tiveram uma experiência ruim com um autor, tente dar uma nova chance, nem que isso leve mais tempo, porque você pode acabar gostando e até mesmo se surpreendendo com outros exemplares desse autor. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!